Eu saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos demais também que estão conectados conosco. Nosso assunto nesta hora é o temor do Senhor. Pode passar o próximo aqui. Em Provérbios 1:7, quem quiser marcar na sua Bíblia, a palavra do Senhor nos diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Observe bem, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Quando a Bíblia fala em ciência, ela está falando a respeito do conhecimento de Deus. De tudo aquilo que Deus sabe, conhece, que pode revelar ao homem. O dom, chamado dom de ciência, o Senhor se revela à igreja através de sonhos, visões e revelações. Esse é o dom de ciência. Para este dom de ciência estiver manifestado na nossa vida, nós vamos ver aqui nessa aula, não pode faltar isso aqui, ó. O temor do Senhor. Agora, diz aqui a palavra: os loucos desprezam a sabedoria. Sabedoria é o primeiro dom espiritual mencionado pelo apóstolo Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele chama este dom, sabedoria, de palavra da sabedoria. Por que a palavra da sabedoria? Porque a sabedoria de Deus é manifestada aos seus servos através do dom de ciência, revelação. Sempre quando há uma palavra de sabedoria que resolve qualquer problema, qualquer assunto, é porque veio por revelação do Espírito Santo. Então nós temos o temor do Senhor é o princípio da ciência. Você quer ter ciência de Deus, conhecimento daquilo que é de Deus para a sua vida, você precisa do temor. Agora, não pode desprezar a sabedoria e a instrução. A instrução, ela vem para nós também, pelo Espírito Santo, através de quê? Está aqui, ó. Através da palavra. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai penetrar no dom de ciência, você vai penetrar no primeiro dom espiritual mencionado por Paulo, palavra da sabedoria, porque a Bíblia diz que a sabedoria, ela entra no nosso coração. Por que ela entra? Ela entra porque ela vem do alto por revelação do Senhor. Então, quanto mais você conhecer a palavra, você vai ter o quê? A instrução do Senhor para andar dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Vamos ver agora o próximo quadro aqui. Em Mateus 10:41, o Senhor Jesus, instruindo aos seus discípulos, ele disse o seguinte: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Se eu disser assim para você, você entendeu isso? Você pode até dizer assim, eu não entendi não. Porque a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo, como ela é revelada, nós só penetramos nos mistérios do Senhor quando nós vivemos as experiências que são trazidas através do corpo. Por isso que servo de Deus sem comunhão com o corpo, ele não cresce espiritualmente de maneira nenhuma. E vai chegando um momento da vida dele que não se importa mais com visão, ele não se importa mais com revelação, ele não se importa mais com sonho, ele não se importa mais em consultar a palavra do Senhor, que é espírito e é vida,
O que é isso aqui? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. O que é isso? Então vamos explicar para os irmãos. Na prática, eu estive lá em Brasília, numa igreja, visitando. O pastor não estava lá. Um diácono da igreja me procurou e disse assim: pastor, você está vendo aquela jovem lá? Falei, estou vendo. Tive um sonho essa noite com ela, mas um sonho terrível. Qual foi o sonho? Eu sonhei que ela levava um tiro no centro da testa, bem aqui, ó. E eu ficava apavorado no sonho com aquela cena que eu via. Você vê uma jovem tomando um tiro bem na testa e cair morta. Num sonho você fica impressionado, né, com aquilo, né? Terminou o culto, eu chamei a jovem, que eu conheci bebezinho na igreja, por acaso. Até isso foi coincidência. E fui falar com ela a respeito do sonho que o Senhor deu para ela, a respeito dela. Sabe o que ela disse para mim? Ela disse assim: pastor, nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que ficam dizendo que teve sonho e visão com a gente, porque quer interferir na vida da gente. Falou assim. Eu levei um susto de todo tamanho. Uma menina nascida na igreja, criada na igreja, houve um dom desse tão claro, perfeito, e dá uma resposta daquela. Eu disse para ela o seguinte assim: olha, vou dizer uma coisa para você, você não vai levar o tiro na testa, você já levou o tiro na testa, você já levou o tiro na testa, não vai ter jeito, infelizmente vai acontecer. Todo sonho, toda visão, toda revelação é uma parábola. Isso aqui é uma parábola. E a parábola você só entende ela na comunhão do corpo. Eu disse: não vai ter jeito, você vai levar o tiro na testa. 15 dias se passaram, essa jovem fez algo que todo mundo que ouvia dizia assim: não, não é possível, ela não fez isso não, de maneira nenhuma, não acredito que ela tenha feito isso, mas fez. Sabe por quê? Olha só a sabedoria do Senhor. Um sonho que é do Espírito Santo, tem gente aqui que não sabe disso, é uma ministração de anjos. Preste atenção nisso. Ah, teve uma visão aqui, ali houve uma ministração de anjos. Está na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento está lá. Ah, houve uma revelação, ali houve uma revelação, uma ministração de anjos. Então observe bem, o Senhor enviou um anjo lá na casa do diácono, à noite, ele dormindo, trouxe a ele uma parábola e preparou alguém que pudesse entregar a parábola para a irmã lá, mas ela não recebeu, nem a mim, não, nem ao irmão, não recebeu o Espírito Santo, que estava revelando, ó, tiro na testa, ó. Sabe por que na testa? Aqui, ó, está o centro do comando da carne, da razão, da vontade, está bem aqui, ó. Quando Davi atirou a pedra no gigante Golias, porque ele era toda uma armadura só de ferro e bronze, só estava descoberto isso aqui, e a pedra cravou exatamente aqui. Aqui está o centro do comando da carne e da razão. Quando o Senhor deu o sonho, ela já estava com aquele pensamento do que ela queria fazer na cabeça. Aí você diz assim: ah, o Senhor puniu. O Senhor não puniu, não. O Senhor não é Deus para sair punindo as pessoas, não. O Senhor quis dar um livramento a ela, mas ela não recebeu o profeta na qualidade de profeta. O que ela perdeu? Ela perdeu o galardão de profeta. Outro caso aqui, o Senhor deu um sonho na igreja, a respeito de uma jovem, uma adolescente, 14 anos, numa madrugada, ela dentro de um carro com outras jovens,
acontecia um acidente, e a única que morria era essa jovem, essa adolescente que era da igreja. O pastor recebeu o sonho, chamou a mãe, disse assim: olha, vamos orar pela sua filha, porque ela vinha de madrugada de uma festa com umas colegas, e o carro capotava e ela morria. A mãe ouviu, foi para casa, falou para o marido. A resposta do marido para a mulher foi o seguinte: você vai dizer ao pastor para ele cuidar dos filhos dele, porque dos meus eu sei cuidar. Olha só a resposta. Um mês depois, ele mesmo bateu na porta da casa do pastor de madrugada, porque a filha estava morta. Perdeu a filha. De que maneira? O acidente. Carro em alta velocidade, jovem fazendo bagunça, o carro capotou e a filha dele morreu. Vamos fazer outra pergunta aqui. O senhor puniu. O senhor não precisa punir ninguém, não. Ele é Deus que não depende de nós. Ele é independente de nós. Ele não é servido por mãos humanas, como que precisando de alguma coisa. Ele quer dar livramento. Ele quer enviar socorro. Agora, quando você recebe da parte do Senhor uma revelação, uma visão, um sonho que foi te contado, teme no seu coração. Quer ver um outro caso interessante? Um cidadão aposentado, 65 anos de idade, instrumentista na igreja. E o Senhor revelou: ele deve ficar afastado 30 dias dos instrumentos, não tocando na minha casa, por 30 dias. Ele tem algo a acertar na vida dele. Tem gente que pensa que ser pastor é fácil nesta obra. Não é não. E tem gente, e deve ter gente aqui assentado aqui, varão assentado aqui, ansioso por ser pastor. Ele não sabe o que ele está pedindo para a vida dele. Tem gente assentada aqui. E tem uns que ficam oprimidos quando passa a reunião de presbitério e chega a notícia na igreja que ele não foi levantado para ser pastor. Fica oprimido. Ele não sabe o que ele está pedindo para a vida dele. Mas é a graça de Deus que nos sustenta. Se fôssemos confiar em nós mesmos, nós estávamos perdidos. Ele chamou o cidadão, o pastor, disse assim: olha, o senhor revelou, você vai ficar 30 dias afastado de tocar na casa do senhor, porque tem algo que na sua vida que você precisa acertar. Olha a diferença, hein? Ele disse: pastor, vou dizer para o pastor aí, eu não sei o que é não, mas se o senhor revelou, ele sabe muito bem o que é. Eu vou buscar, e ele vai me mostrar, e eu vou dizer para o pastor: eu não vou pôr em ordem não, a hora que ele me mostrar, já estará posto em ordem. Ficou afastado. 30 dias depois foi levado do grupo de intercessão. Resultado: o Senhor disse assim: o meu servo está íntegro na minha presença. Quem é que pode discernir as próprias faltas? Está escrito aqui a experiência de Davi. E Davi disse assim: absolve-me, Senhor, daquelas que me são ocultas. Ele pediu isso ao Senhor. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quando for entregue um dom espiritual para você, você não sabe, não entendeu, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa,
o seu esposo, você não entendeu, não, vai buscar o Senhor, que o Senhor vai te mostrar, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Vamos ver o próximo quadro aqui agora, ó. Temor e reverência. Você não pode, de maneira nenhuma, separar o temor da reverência, porque em geral, quem tem temor do Senhor, tem reverência. Duas coisas, elas estão acabando completamente no meio da igreja, nós temos que tomar cuidado: temor e reverência. Uma falta de temor fora do comum, mas é um descuido, é falta de comunhão com o Senhor, é às vezes dificuldade de estar em comunhão com a palavra. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vocês querem ver? Culto, aquela bênção, o Senhor falando com a igreja e a pessoa está lá. Você tem visto isso aí nas igrejas? Tenho certeza que você tem visto. Ah, pastor, mas o diácono lá na igreja faz. Quer dizer que se ele for para o inferno, você vai também, né? Ah, ele desistiu do Senhor, foi para o mundo, foi para o pecado. Ele é diácono, também vou fazer a mesma coisa. Você vai fazer? Tem gente que é assim. Ele vê 100 bons testemunhos. Não quer seguir não, quer seguir um mau testemunho. É ali que ele quer, porque o interesse ali daquele mau testemunho é o que está na carne dele, na mente dele, no coração dele. Tem que tomar cuidado. Temor e reverência. Crente hoje chega na igreja, assentou, respirou fundo. Às vezes tem igreja que tem até ar-condicionado ou ventilador ligado. A primeira coisa que ele saca da bolsa é o quê? Quem sabe? Isso aí, celular. Bíblia, nem leva para o culto. É claro que às vezes tem vergonha de carregar a Bíblia, então não vai levar a Bíblia, porque tem vergonha de carregar a Bíblia. Na igreja lá em Belo Horizonte, se converteu um cidadão, um senhor de meia idade, todo dia chegava com um jornal debaixo do braço e tal, né? Sentava, põe o jornal de lado e pegava a Bíblia. Eu vi logo assim, ele tem vergonha de carregar a Bíblia. Aí um dia ele chegou com a Bíblia debaixo do braço, sem o jornal. Aí eu brinquei com ele, né? Como não sabendo de nada. Mas você não trouxe o jornal hoje? Não, pastor. O jornal era porque eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Agora não preciso mais não. Agora não tem mais vergonha de carregar a Bíblia não. Então agora eu não preciso do jornal. Mas presta atenção, ler Bíblia hoje é muito difícil. Porque o WhatsApp não deixa de jeito nenhum. Ele sabe de tudo que presta, que não presta, que não tem valor nenhum. É um apagador de memória fora do comum, a tal da tela, mas ele quer a tela. Não tem tempo para ler Bíblia. Esse é o problema. Mas nós estamos falando aqui sobre o temor do Senhor. Você quer ter temor do Senhor, reverência diante do Senhor? E temor do Senhor não é medo do Senhor não, viu? Tem gente aqui que pode estar pensando isso. Temor do Senhor é colocar a vontade do Senhor acima de toda a nossa razão. E se deleitar nesta comunhão íntima maravilhosa com Ele. Busque a palavra do Senhor. Tenha comunhão com a palavra do Senhor. Medite na palavra. É uma bênção para nós. Como que Isaías viu o culto? Ele viu o templo do Senhor, toda a comitiva celestial ali, enchendo o templo, a glória do Senhor manifestada, e ele observou o seguinte:
Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Cada um tinha 6 asas. 6 aqui é o número do homem. Está ligado à obra criadora. A obra criadora. O 7 é o número de Deus. Está ligado à obra redentora, que é eterna. A obra criadora é finita. Tudo tem fim. O universo vai ter fim também. Haverá novo céu e nova terra. A palavra diz no Apocalipse. Serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E observou Isaías nessa visão do capítulo 6, o seguinte: eles proclamavam uns para os outros, dizendo, o que eles diziam? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória, porque a glória dele é vista em todo o universo que ele criou. A glória dele é vista aqui na terra, nas coisas que foram criadas. E a Bíblia diz que até os atributos invisíveis dele, diante de nós podemos ver pelas coisas que foram criadas. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora, Isaías observou na visão, onisciência, Isaías observou na visão, que com 2 asas eles cobriam o rosto. Temor. Temor diante do Senhor. Com 2 cobriam os pés. Olha aqui, ó. Temor e reverência. Porque os pés? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Reverência. Eles tinham reverência. Com 2 asas eles voavam. O voar aqui é em espírito, em comunhão. Eles louvavam ao Senhor. Se você entra na igreja, você vai para um culto. Os nossos cultos são longos demais, não é? São longos, né? 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Desligar um aparelhinho desse por 1 hora, só por uma libertação do Espírito Santo, mais ninguém. Terminando aqui, tinha um cidadão, muito bem de vida. A mulher se converteu, firme na igreja, a filhinha indo também com ele. E ele não ia de jeito nenhum, não tinha experiência com o Senhor. Aí houve um culto na casa dele, porque a filhinha estava fazendo aniversário. E o pastor foi para lá. Quando o pastor ia chegando e entrando, ele estava saindo. Cumprimentou ele e tal. Então, vamos participar do culto aí, aniversário da sua filha. Ele disse assim: ô pastor, eu sou um homem muito metódico, eu sou engenheiro. Para mim tudo é exato. Já saí com a minha filha, já passei com a minha filha, já comprei o presente dela, já almoçamos, já fizemos isso, já fizemos aquilo. Agora eu vou para a minha pescaria. O barco está pronto, está tudo pronto. Agora é o horário da minha pescaria à noite. E o pastor disse para ele assim: mas custa para você assistir um culto de 7 minutos? Ele disse assim: culto de 7 minutos. Culto de 7 minutos. Custa para você isso? Ele disse: olha pastor, eu vou ficar porque eu quero ver um culto de 7 minutos.
Eu quero ver. Porque ele ia com a mulher dele numa outra igreja, mas ela nunca teve experiência, e o culto lá demorava 3 horas. E não aguentava de jeito nenhum. Foi uma vez só, não voltou mais. Um culto de 7 minutos. Entrou, o pastor orou, clamou pelo sangue de Jesus, cantou o corinho, mais outro corinho, orou pela menina, pronto, pegou a Bíblia, pôs na mão dele e disse assim: agora você vai abrir a Bíblia e eu vou orar por você, mas quem vai abrir a Bíblia é você. A hora que ele abriu a Bíblia, o pastor orou, ele abriu a Bíblia, ele leu para o pastor: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para aquele. Pastor, como é que pode? Eu falei isso com o senhor lá fora agora, que eu tenho tempo para tudo, e agora eu abro a palavra aqui, vai dizer a palavra que exatamente há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que é isso? Me dá a Bíblia porque o culto está encerrado. Não, pastor, me explica. O culto está encerrado, você vai embora para a sua pescaria. Meu amor, meu bem, como é que pode isso? Eu conversei com o pastor e agora aqui o Senhor me falou exatamente isso que eu estava conversando com ele. Como é que pode isso? Meu bem, o pastor já disse que o culto está encerrado, então está encerrado. Já deu 7 minutos. No dia seguinte eu estava na igreja. No dia seguinte eu já estava na madrugada. Num domingo de manhã o pastor foi reunir aqueles que iam se batizar. E a esposa desceu, o carro ficava lá perto da igreja, não achou ele no carro, não achou ele num bar que tinha lá, porque às vezes iam tomar um cafezinho lá e tal. Não achou, voltou na igreja e disse: não estou achando meu marido. Vocês viram meu marido aí? Seu marido está lá na sala para o batismo. E ela chegou lá e disse assim: vamos embora, essa reunião não é para você não. Ele disse: é para mim sim, eu vou batizar. Estava mais crente do que ela. Vocês veem o que é a bênção do Senhor, né? Tem mais alguma coisa aí? Não? Vamos ficar de pé.